Doutor Janderson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Jornal São Francisco, é a notícia. Em primeiro lugar, na sua opinião, essa lei é boa para o brasileiro, é positiva, vai trazer uma certa reflexão ao fraudador de veículo? Ele vai pensar duas vezes antes de praticar esse crime? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, o Alonso está aqui com a gente. Bom dia os ouvintes da Rádio São Francisco, telespectadores também, porque agora tem no YouTube, né? Com certeza. É um prazer estar aqui novamente, né? Na Rádio São Francisco, dessa vez para falar de outra paixão que eu tenho, né? Não é de ciclismo. E respondendo a sua pergunta logo inicialmente, eu creio que sim, com certeza. A lei visa a evitar a prática desse crime, né? Inclusive, criou outros tipos penais, que a gente chama, estendeu o tipo penal. Então, outras condutas passaram relacionadas à alteração, remarcação e supressão de sinais identificadores de veículo passaram a ser também criminalizadas e, como você disse, os criminosos, quem praticam esse tipo de conduta, vão pensar duas vezes antes de praticar esses atos e permanecer no crime, né? Doutor Janderson, a lei, ela fala claramente que quem não tiver placa no veículo, por qualquer motivo, pode ser preso em flagrante. Como chegaram a cogitar essa possibilidade? Então, essa lei ela foi proposta pelo deputado federal Paulo Gamini, se eu não me engano, Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, ele é deputado federal do Estado do Rio, se eu não me engano, ele se reelegeu. Essa lei foi apresentada em 2019, ela foi publicada ontem, pelo presidente em exercício, como você bem disse, e ela foi, vamos dizer, ela foi publicada ontem, e alguns operadores do direito, quem são os operadores do direito? Os advogados, os juízes, os promotores, os delegados, alguns operadores do direito, eles interpretaram essa lei e anunciaram ou divulgaram que determinadas práticas também seriam previstas nessa lei. É uma lei muito nova, né? Ela foi publicada ontem, então, uma coisa que a gente precisa ter ciência é que o direito ele não é uma ciência exata, isso o leigo às vezes confunde. 2 mais 2 no direito não são 4, pode ser várias coisas. O direito ele não é uma ciência exata, então cabe interpretação. Nós temos os tribunais superiores que estão aí para pacificar, que a gente chama, o entendimento. Então, um juiz pode pensar de um jeito, outro juiz pode pensar de outro. Então, o direito ele é muito complexo e, como a lei foi publicada ontem, várias interpretações surgiram, inclusive a minha, né, que você ficou sabendo. Então, aí acabou me convidando para vir aqui. Mas vamos falar especificamente da lei, o que foi alterado e qual foi essa interpretação em relação ao veículo sem placa. Algumas pessoas disseram, de acordo com a interpretação da lei, que você transitar com um veículo sem placa também se enquadraria nessa lei, inclusive com prisão em flagrante e inafiançável. Vendo determinados vídeos ou as notícias que surgiram, eu discordei dessa interpretação em relação ao veículo sem placa, porque eu não entendo que ela está expressamente prevista na lei e não foi o que a lei quis prever. No caso, o que a gente chama no direito, um termo latim chamado ratio legis. Não é o objetivo da lei, não é a razão da lei. Então, a lei não foi criada para incriminar quem circular sem placa, né? Então, a lei, como eu disse, ela tem várias interpretações. Algumas pessoas interpretaram que a conduta de você simplesmente andar com um veículo sem placa pode ser enquadrado e você pode ser conduzido à delegacia, preso em flagrante e inafiançável. Essa não é a minha interpretação, porque no direito, na Constituição, existe o princípio da legalidade, que não há crime sem lei anterior que o defina. Entendeu? Isso é um princípio constitucional da legalidade e está no 1º artigo do Código Penal. O que isso quer dizer? A conduta né, praticada precisa se adequar perfeitamente ao tipo criminal. Se essa conduta ela não se adequar perfeitamente, não será enquadrado como crime, que é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico quer dizer que ela tem que se adequar ao tipo penal. Mas vamos falar sobre a lei um pouquinho? É a Lei 14.562, de 2023, Isso. que endurece a punição para quem adulterar chassi
e placas de veículos, que são os sinais de identificação de um carro, né? Isso. A numeração do chassi, a placa. Esses sinais, quando adulterados, a pessoa já anteriormente a isso já cometia um crime, só que agora as penas foram endurecidas, né? E a pena passou, a pena não, o crime passou também a punir, a lei passou a punir também quem conduz um veículo. Essa foi a confusão que gerou. E então, eu vou por explicar. exemplo, antes da gente esmiuçar, quando ela diz que quem dirige o veículo adulterado, porque antes você, quando conduzia um veículo adulterado, você tinha o argumento, eu não sabia que ele estava adulterado, então você, caso estivesse transitando com um veículo adulterado que foi proveniente de furto e roubo, você era enquadrado no máximo ali numa receptação culposa, em que você não imaginava que o veículo era roubado ou furtado, né? E aí você poderia tinha uma pegada para aquele acusado se defender, né? Agora as pessoas vão ter que ter muito cuidado ao comprar um veículo, porque se esse veículo for adulterado, se ficar comprovado, pelo simples fato, mesmo ele sem saber que é adulterado, pelo simples fato dele conduzir esse veículo, ele já vai ser incriminado com um crime inafiançável. Sim, essa vai ser a principal discussão. Se um delegado entender assim, né, e a pessoa estiver transitando com um veículo desse tipo na comarca, a pessoa será conduzida à delegacia, e lá o delegado vai adotar o procedimento que ele entender cabível. Mas essa interpretação eu achei muito extensiva e vou mostrar para você que, detalhando brevemente, pois não. Porque eu entendo que não. O veículo sem placa, simplesmente, eu entendo que não. Você falou da receptação culposa. A receptação culposa, tecnicamente, ela é outro crime que deriva da receptação, que, na verdade, é quando você compra um veículo com um valor abaixo do que você sabe ser do mercado. Então, você compra vamos usar um exemplo exagerado, uma Ferrari por R$10.000. Você tem que saber que aquele veículo não custa aquele valor e provavelmente ele é objeto de roubo ou furto. Então, essa é a receptação culposa. Você não saber que você está andando com um veículo cronado, ele afasta o dolo, porque o crime você tem que ter intenção de cometer aquele crime. Sim. Entendeu? Você poderia, então, responder pela receptação comum, mas, se ele fosse objeto de roubo ou furto, objeto de qualquer outro crime, mas você poderia alegar, provar que você não sabia. Não entendeu? sabia. Então, não seria nem a receptação culposa. Nem seria culposa. Isso. Então, a perdão. culposa é outro crime. Tá. Então, a receptação teriam três interpretações, três linhas, né? Além da culposa e dolosa, a comum. Mas vamos lá, então não tem nada a ver com a receptação esse caso aqui. Esse caso aqui Sim. É você circular com o veículo, né? Sim. Ele pode ser objeto de crime ou simplesmente você quis alterar para poder passar no que a gente chama de pardal, né? Na fiscalização, Sim. Uma coisa assim. Tá. A lei, o que acontece? A lei ela alterou o nosso Código Penal, especificamente o artigo 311, que dispunha somente da adulteração, remarcação de número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor. Então, a lei era específica de adulteração e remarcação de chassi ou qualquer outro símbolo. Não falava especificamente de placa. E qual foi a questão? A nova lei ela colocou a supressão, que seria trafegar sem placa, e para aquele que conduz. Aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, dispõe à venda ou, de qualquer forma, utiliza veículo automotor adulterado ou remarcado. Aí que está a questão. O inciso que fala de quem conduz, ele não fala supressão, entendeu? E o crime, aqui em cima, a alteração foi o seguinte: adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor e placa. A lei passa a prever expressamente adulteração, remarcação e supressão de placa. Só que é só a conduta de fazer isso, não conduzir um veículo com a placa já adulterada. E, pelo que eu entendi, o inciso 3º, quando fala de conduzir, não fala supressão. Entendeu? Então, você andar com um veículo sem placa, no meu entendimento, não está nesse tipo aqui. Ele é multa, né? Porque também existe um princípio do direito, que é o princípio da
O direito é a última ratio. O último recurso. O direito penal é o último recurso para você inibir uma conduta. Então, se tem a multa no administrativo, você não precisa, se a conduta ainda não for tão grave, você não precisa do crime. Eu entendo que aqui o legislador ele preferiu deixar somente a multa para quem conduz veículo sem placa. Conversando com um colega, ele falou uma questão interessante. Às vezes o veículo é seu, está em seu nome, o chassi está correto, você só perdeu a placa, entendeu? Você não adulterou a placa, não fez nada na placa, simplesmente a placa caiu. Você vai ser enquadrado nesse tipo gravíssimo aqui, com pena de reclusão de 3 a 6 anos, ou se você estiver praticando atividade comercial de 4 a 8 anos, que seria inafiançável. Então, eu entendo que a condução do veículo sem placa, ela não está prevista nesse tipo penal aqui. Lógico que esse é o meu entendimento. A não ser que este veículo sem a placa seja um veículo adulterado, né? A pessoa adulterou e não quer chamar a atenção de uma fiscalização eletrônica, e aí ele transita sem a placa, mas a partir do momento que ele é fiscalizado, é parado, e o policial verifica que há alguma irregularidade, ele vai ser multado incorrer, por estar transitando sem placa. E vai incorrer num crime, porque vai ficar comprovado tecnicamente que o carro é adulterado, né? Sim, que aí o carro já é outro crime, que o carro é furto, roubo, clonado. Sim. Entendeu? Agora, é possível a pessoa ser enquadrada, além de estar circulando com o carro roubado, ele vai ter uma outra acusação de estar circulando com o carro adulterado? Então, existe o princípio da construção. O crime mais grave sempre absorve o crime menos grave. Nesse caso aqui, no meu entendimento de advogado, eu acho que esse crime aqui vai ser absorvido pela receptação, que é estar transitando com o veículo produto de crime. Mas aí depende também do entendimento dos tribunais superiores, dos promotores, dos juízes, se esse vai ser cumulado com a receptação, entendeu? Eu entendo que não. Eu entendo que você adulterou e está andando com um veículo que você sabe ser produto de crime, você responde pela receptação. Mas pode ser que a jurisprudência, né, que são as decisões reiteradas dos tribunais, considere de forma cumulativa o 311 e o 180, que é a receptação. Bom, no arrepio da lei, é positivo que alguém que circula com um carro com os sinais ali adulterados ou uma placa, como que chama, clonada, né? Sim. É muito bom que essa pessoa tenha uma lei mais dura para puni-la. Nesse aspecto, acho que a lei é muito positiva. Sim. Inclusive, ontem, uma pessoa foi presa em flagrante porque estava transitando com uma moto adulterada, né? Em relação às motos de leilão, o que a gente sabe que os leilões são feitos para duas finalidades, né? Para o veículo que está apto a circular e para o veículo que apenas está ali em condição de sucata, né? Uhum. E aí, quando é uma sucata, você, quando arremata aquela sucata, você não pode remontar aquele veículo e circular com uma sucata, correto? Correto. Foi bom você tocar nesse assunto, porque dessas interpretações ela previa também que a transitar com veículo de leilão não regularizado também se enquadraria nesse crime aqui, se adequaria a esse tipo penal. Eu entendo que não deixa de ser também uma infração administrativa, como você falou. O carro está já como sucata, você vai pegar e vai andar com o carro, mas não vai entrar nesse tipo aqui, porque você não vai estar adulterando, nem remarcando, nem suprimindo nenhum sinal do carro. Você vai estar, o carro você arrematou no leilão, ele vai ter a placa dele, talvez você não consiga transferir para o seu nome. Assim, Janderson, veja bem, a partir do momento que você arremata uma sucata, sim, se você monta aquilo e começa a circular com aquilo, eventualmente, se uma autoridade constatar tecnicamente, através de uma perícia, que alguma peça que fez parte daquela montagem ali seja proveniente de furto ou roubo, você vai ser incriminado, né? Esse é outro exemplo. Eu estou considerando que você está andando com um carro da forma que você retirou no leilão. Aí, se você usar a peça de outro carro, motor de outro carro, outro chassi, remarcar o chassi, aí sim você vai se enquadrar nesse tipo. Sim. Agora, em relação a você arrematar um veículo em leilão, veículo que está apto a circular, sim, se você sai desse leilão com esse bem
e não o legaliza, não o emplaca, porque às vezes pode acontecer de um veículo de leilão estar com a placa arrebentada, né? E o carro tem identificação, ele tem uma numeração da placa, tem a numeração do chassi, está tudo bonitinho, só que vamos imaginar que ele não esteja com a placa, né? E a pessoa não regulariza aqueles sinais, aquela placa, ou mesmo não passa o carro para o seu nome e começa a circular com o carro. Né? Nesse caso aí, você acredita que não vai ser enquadrado nessa lei? Também não, também não. Porque, como eu te disse aqui, a condução ela não prevê a supressão da placa, que no caso seria você tapar ou tirar a placa. Quando a lei fala que é crime conduzir, ele só fala adulterado ou remarcado. Então, o carro de leilão, ele vai estar sem a placa, mas você vai estar com a documentação dele que você comprou, apesar de não estar no seu nome, mas não vai estar a supressão não está prevista aqui, entendeu? Seria aqui a questão de você estar retirando a placa ou suprimindo na hora que você for pego em flagrante. Mas é uma situação muito difícil. O caput que a gente fala, o artigo mesmo, é uma situação muito difícil. A não ser que a polícia estoure aí um desmanche de carro e pegue alguém lá adulterando, remarcando ou suprimindo. Entendeu? Agora, a condução ela não prevê a supressão. Esse é o meu entendimento. Perfeito. Em relação a... saindo um pouco da legislação que foi sancionada, em relação aos leilões, a gente sente que aqui no estado do Rio há muita morosidade. Eu não sei se você tem conhecimento nessa área, se você já assessorou algum cliente que precisava fazer algum tipo de serviço nessa questão de leilão. Mas o que a gente tem de informação é que em outros estados não é tão burocrático como aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas a gente imagina o seguinte, quando alguém arremata um bem em um leilão, a gente imagina que o correto é o quê? A pessoa logo legalizar o veículo, até porque se você está gastando aquele dinheiro ali, por mais que seja abaixo do valor de mercado, porque é um leilão, óbvio, né? Você deve logo agilizar a documentação para você usufruir ou vender, se for o caso, aquele veículo, né? É o mais indicado, né? Sim, é o correto, né? Administrativamente. O Detran impõe que você faça isso e existe o Código Brasileiro de Trânsito que diz que você não pode andar com o veículo, né, de forma irregular, prevê multa e tudo mais. Como eu disse, não se adequa ao crime, mas um ponto importante que você falou, é um procedimento muito burocrático no estado do Rio. Então, às vezes, a pessoa não consegue regularizar. Então, a pessoa investe aquele valor que ela tem para poder ter um carro, às vezes é o primeiro carro dela, o primeiro bem dela, e simplesmente não consegue porque é um processo muito burocrático. Eu sei, por exemplo, no estado de Minas Gerais é muito mais rápido. Então, a pessoa consegue regularizar. Então, aqui no Rio, às vezes, por mais que você tente, você pode demorar 5, 8 anos para regularizar o veículo, entendeu? E, de qualquer forma, eu não entendo que se adequaria ao crime. Entendeu? Esse é o meu entendimento, vou deixar ressaltado aqui. Até porque o Estado não vai leiloar um bem que seja produto de crime, né? A não ser que o Estado leiloe um produto adulterado sem saber. Sem saber, né? Saber. Aí a pessoa vai ter que provar que o Estado vendeu aquele veículo para ele nem ele, nem o Estado sabiam da... Interessante, falando da relação de saber, ter ciência ou não, né, da remarcação da adulteração, o inciso que fala da condução de veículo, ele diz aqui que a pessoa, identificador veicular, que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Então, a pessoa tem que saber. Se a pessoa provar que não sabe, ela não se adequa ao tipo, porque é um tipo doloso, não é um tipo culposo, no caso da receptação. Na receptação culposa, você tem que imaginar que aquele veículo foi produto de crime. Mas aqui não, aqui você tem que saber. Então, é um tipo doloso que a gente fala. Você tem que ter intenção de cometer o crime. Mas isso tudo pode ser provado, vai depender da interpretação, como eu disse, do delegado. O delegado pode te levar, pode te apresentar ao juiz. Uma questão interessante foi... Trataram que é um crime inafiançável, né? Os crimes inafiançáveis, na verdade, a princípio, todos os crimes são afiançáveis, permite fiança. Só que a lei prevê aqueles que não admitem a fiança. E aí tem um detalhe que é o seguinte, até 4 anos de reclusão, o delegado pode conceder a fiança, e acima de 4 anos, só o juiz. Inclusive, falaram que era inafiançável, mas se o juiz, se chegar na audiência de custódia, hoje todo preso tem direito à audiência de custódia, né, até 24 horas, ser apresentado ao juiz. Para sair, o juiz vai
tratar especificamente da prisão, se aconteceu se você vai agredido, alguma coisa assim. Mas o juiz pode conceder a fiança, porque qualquer crime que não seja inafiançável pela lei, que a pena esteja acima de 4 anos, o delegado não vai poder conceder, mas o juiz vai poder conceder. Então, eu entendo também que não é inafiançável, é inafiançável perante o delegado. Mas, se você for conduzido, for para a audiência de custódia, o juiz pode conceder a fiança. O que mais se ouviu ontem nas discussões sobre esse assunto era o seguinte: poxa, tanto crime grave sendo cometido no Brasil, tanto criminoso impune, e essa lei veio para prejudicar quem, por exemplo, tem um veículo, mas por algum motivo ou outro esse veículo estava sem a placa. Quer dizer que se caiu uma placa no meio da estrada e eu for parado numa fiscalização, eu vou ser preso em flagrante. Por crime inafiançável. Por crime inafiançável. Aí muita gente começou a criticar, revoltado com quem propôs essa lei. Houve ali uma inversão de valor, dando a entender, muita gente entendeu assim. Eu fiquei com pena até do legislador que propôs essa lei, né? Porque ele foi alvo de crítica, né? Por conta de uma interpretação equivocada, a princípio, de alguns pontos relacionados à lei, e acabou gerando em muita gente essa revolta. Poxa, tanta coisa para se preocupar no Brasil, vai se preocupar com um veículo que, por uma eventualidade, possa estar sem a placa, mas tirou-se o foco. Eu acho que o foco foi voltado só para a ausência da placa, quando, na verdade, o foco da lei não era a ausência da placa, era endurecer a punição para quem circula ou adultera ou comercializa, enfim, veículo com sinais de adulteração, com supressão de chassi, com placa clonada, enfim. E aí as pessoas começaram a interpretar que a lei não é positiva para a sociedade. Eu entendo ao contrário. A lei é excelente, porque, repito, que eu falei lá no início, doutor, os fraudadores de veículo vão pensar 2 vezes, na opinião sua, haverá uma reflexão por parte de quem pratica esse tipo de crime? Acho que sim, principalmente quem comercializa, que houve uma qualificadora, a reclusão agora para quem comercializa esse tipo de veículo adulterado, remarcado ou com supressão de características, aumentou para 4 a 8 anos. Então, isso não era previsto na antiga lei. Era somente de 3 a 6 anos, que era afiançável pelo delegado. Como você falou, foi uma polêmica muito grande, principalmente no WhatsApp. Como advogado, a primeira coisa que eu fiz foi ler, né, para interpretar, para dar a minha interpretação da lei. Eu entendo esse como precipitado. Quem disse que caberia ao veículo sem placa, em qualquer situação, ficou uma coisa assim muito ampla. Como você disse, um pai de família, às vezes, foi viajar, por algum motivo a placa não estava bem fixada, soltou, vai parar com a família numa PRV ou numa Polícia Rodoviária Federal, e pela interpretação que tiveram no primeiro dia da lei foi que essa pessoa seria presa por crime inafiançável e ficaria à disposição do juiz presa. Entendeu? E esse foi um entendimento que eu achei exagerado e precipitado, principalmente gerou uma revolta no WhatsApp, principalmente. Então, eu tive essa interpretação e comecei a divulgar a minha interpretação para os amigos, né, para quem estava conversando comigo naquele momento. Muito bem, eu quero agradecer a participação sua aqui no Jornal São Francisco, a notícia. Dizer também que ontem mesmo houve, por parte de algumas pessoas, né, um reexame sobre a interpretação, inclusive a delegada titular da Delegacia Especializada da Mulher de Campos, doutora Madeleine Dickmann, que foi quem colocou uma opinião também nas redes sociais sobre a lei. Ela já voltou e fez uma retificação. Eu achei muito positivo da parte da doutora Madeleine, né? Ela voltar e retificar o que ela havia dito em um vídeo anterior, né? E talvez ali, com esse vídeo, ela tenha corrigido algum equívoco no primeiro momento, e ela até no segundo vídeo ela admitiu, né, e pediu desculpas. É uma lei muito nova, né?
Agora, eu não sou operador do direito, mas eu admiro muito, né, quem atua como operador no direito, seja em que esfera for, enfim, que área for. Agora, é curioso, né, doutor Janderson? O senhor falou no início que não é uma ciência exata, né? Isso. Mas o que mais acho que o povo brasileiro quer é que as leis sejam claras. Não dá para o legislador brasileiro ser um pouco mais claro. Na opinião sua, falta mais clareza na hora de redigir uma lei no Brasil? E olha que essas leis passam por N comissões até ser sancionada. As coisas realmente no Brasil parece que precisam de mais critério. Eu posso estar equivocado, você vai colocar a sua opinião, porque também se não tiver essa dialética, né, vocês não teriam o ofício de vocês, advogados, para contestar, né, para levar os casos à justiça, né? Mas será que no resto do mundo é assim também? Será que ou será que é só aqui no Brasil que o legislador deixa algumas brechas e acabam os tribunais recebendo essas contestações, enfim? Você tocou num ponto muito interessante. Você disse que você não é operador do direito, porque você não tem formação jurídica, mas todos nós devemos ter consciência jurídica. Afinal, nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, um Estado democrático, onde todos são iguais, regidos pela lei. Então, essa consciência jurídica todos nós devemos ter. Em relação a quem possa ter dado uma interpretação diferente a essa lei, como eu disse, você citou bem, não é uma ciência exata, são várias interpretações, isso pode se arrastar por vários anos até chegar aos tribunais superiores, como eu falei. E o ponto principal, como você disse, é a elaboração da lei, né? O processo legislativo que a gente chama. O direito é muito complexo, é uma coisa assim, a ciência jurídica é muito complexa. E existe até o silêncio eloquente. Às vezes a lei ela não trata do tema, mas ela proíbe uma coisa, por exemplo, só pelo silêncio. Se ela não está dizendo, às vezes ela está até vedando, aí depende de vários fatores. Mas é muito complexo. Então, às vezes, o legislador... Lógico que o Brasil tem uma organização assim mais... o Brasil já é um país mais complicado, pode ser que alguns deputados não estejam bem assessorados. Existe a Comissão de Constituição e Justiça, como você falou, mas, mesmo assim, a lei prevê ações de inconstitucionalidade, porque, às vezes, a lei ela passa por todos os trâmites legais, mas, mesmo assim, ela pode ser inconstitucional. Então, não é um trabalho fácil, não quero defender os legisladores, nem os deputados, nem os congressistas, nem os senadores, mas é um trabalho difícil. Às vezes, só depois da prática que você vê que um ponto... Por exemplo, a ratio legis, a razão da lei, que pode ser que o deputado Paulo Ganimi quis, talvez na interpretação já foi como exemplo, veículo sem placa. Às vezes ele quis exatamente ser mais rigoroso com quem pratica o crime, mas aí já interpretado de uma forma mais abrangente e não foi exatamente o que ele queria. Entendeu? Então, é muito difícil, o processo legislativo é muito difícil, não é uma coisa simples. Como eu disse, até o silêncio da lei, às vezes, ela quer falar alguma coisa. Então, como você bem falou, cabe aos operadores de direito essa interpretação, mas não sem a colaboração da população, que deve ter consciência jurídica. Muito bem, gente. Então, na hora de comprar um veículo, cuidado, tá? Cuidado que a legislação agora está mais arrochada. E você que é fraudador de veículo, né, já fica sabendo aí que a lei agora está mais dura. E eu quero agradecer a sua participação, doutor Janderson Miranda, aqui no Jornal São Francisco é Notícia, e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Ressaltar mais uma vez que essa é a minha interpretação. Às vezes o delegado aqui de São Francisco pode ter a mesma interpretação em relação a transitar com veículos sem placa, então todo mundo tem que redobrar o cuidado, evitar, né, porque também gera multa administrativa. E é isso aí, muito obrigado pela oportunidade, Vinícius, Paulo, o Alonso também está aqui com a gente. É importante falar isso, né? Deixar isso claro, que na interpretação do Dr. Janderson aqui, e foi a interpretação de muitos outros advogados, não quer dizer que com essa interpretação a gente esteja minimizando a importância da lei
e querendo encobrir uma prática que está errada. Perfeito. Né? Você que compra um veículo, você que tem um veículo, você tem que circular com os sinais de identificação do veículo e jamais adulterar esses sinais, porque senão você vai incorrer em um crime. Né? E como eu falei no início, a lei é boa, só deixando claro esse ponto muito bem lembrado por você no final da entrevista. Obrigado. Queria agradecer também aos colegas que me auxiliaram. Né, não foi um estudo rápido, né, de ontem para hoje, a gente se encontrou ontem à noite, mas queria agradecer aos colegas e a todos que estão ouvindo aí também a rádio, ouvindo e assistindo a Rádio São Francisco. É um prazer, sempre um prazer estar aqui para falar sobre ciclismo e também sobre o direito. Valeu, doutor Janderson Miranda, advogado e também youtuber, né? Sim. Lá do canal Ciclismo Raiz. Bom, agora são 9h53, a gente vai a um rápido intervalo de apoio cultural e já eu e o Paulo Noel, que está chegando aqui nos estúdios, vamos passar para vocês todas as informações desta sexta-feira, inclusive comentar sobre mais um homicídio que aconteceu na noite de ontem em Barra do Itabapuana. A gente volta já.